Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Eu sou Caleb Bezerra, filho da Caleb. E às quartas-feiras, como é hoje, nós sempre falamos sobre tecnologia, marcas e comunicação digital. Se você perdeu as outras conversas, assista no nosso Olá, IGTV, pessoal. nosso canal do Boa YouTube noite para todo ou no mundo que está Facebook. acompanhando a gente hoje. Eu Hoje sou nós o vamos Caleb falar sobre Bezerra. capitalismo consciente e empreendedorismo de impacto, uma conversa muito legal que eu adoro, assuntos que eu adoro falar. E você que está aí acompanhando com a gente vai entender um pouco sobre como que negócios que têm práticas mais justas e preocupação social conseguem ter melhores resultados. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a Adriana Fantoni, embaixadora do Capitalismo Consciente Brasil, e André Menezes, sócio fundador da Banco, uma aceleradora de negócios de impacto. Aproveito para convidar todos vocês para deixar os comentários nas redes sociais aqui, especialmente no Instagram, em que eu já estou acompanhando aqui, nossos queridos Binha Tavares, que está falando aqui, acabou de começar, Abdul Wan também, bem-vindo aqui, para a gente poder também ter a participação de vocês, que é sempre muito importante, afinal, é por isso que é live, né? Senão a gente só gravaria e postaria depois. Mas vamos começar com boa noite para a Adriana, tudo bem? Boa noite, Caleb. Obrigada pelo convite. Boa noite, André. Boa noite, pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui falando desse tema tão apaixonante. E Obrigada. boa noite, André. E aí, Caleb, beleza? Adriana, prazer. Eu me filiei ao Capitalismo Consciente deve ter umas 2 semanas, então, mas já conheço já há muito Ah, que tempo. bacana. Eu só acho que só faltava. Eu vi alguma live sua e me filiei. Muito legal. Que bom. Bom, pessoal, lembrando mais uma vez, deixa as perguntas aqui. E para começar, a gente alinhar um pouquinho a base de conceitos, vou começar com a Adriana. Adriana, conta para a gente um pouquinho, de maneira resumida, para o nosso público, o que é capitalismo consciente. Ok, vamos lá. Bom, gente, o capitalismo consciente é uma abordagem de negócios que nasceu nos Estados Unidos e depois, né, chegou no Brasil, e ela tem uma proposta de gerar bem-estar simultaneamente e resultados para todos os stakeholders. Então, ele é o capitalismo das partes interessadas. E ele é baseado em 4 pilares fundamentais, que são a liderança consciente, o propósito, a integração de stakeholders e a cultura consciente. Então, esses 4 pilares dão sustentação para essa abordagem e é a partir deles que as práticas conscientes se desenrolam nas organizações e dão força para esse movimento. Ele foi fundado pelo Raj Sisodia, que é um professor da Universidade de Bentley, nos Estados Unidos, e pelo John Mackey, que é o CEO do Whole Foods Market, e com alguns outros colaboradores. E no Brasil é representado pelo Instituto do Capitalismo Consciente Brasil, que é esse que o André acabou de comentar aqui, né, que existe um processo de associação, e o Instituto ele tem essa rede de embaixadores que são pessoas que se conectam com essa causa e topam disseminar para que ela ganhe força, né? Porque quanto mais gente falando de capitalismo consciente, melhor. Adriana, então, só para deixar bem didático para o pessoal que está acompanhando a gente, os 4 pilares, liderança consciente, como é que é? Liderança consciente, propósito maior, integração de stakeholders e cultura consciente. É muito legal esse assunto, nós vamos destrinchar mais um pouquinho sobre ele hoje. Com certeza. E também vamos, André, por favor, definir para o nosso público o que é empreendedorismo de impacto. Boa, né? Pergunta de 1 milhão ficou para mim. O mercado de impacto, né, que a gente chama, ele tem vários nomes, né? A gente tem capitalismo consciente, os negócios sociais, que foi muito puxado pelo Yunus, né? Que é um cara extremamente visionário. Uma coisa é falar de impacto agora. Uma outra coisa é você falar em 1976 em Bangladesh, na Índia, que é o que ele fez, né? Então, ele ganhou o prêmio Nobel, não foi à toa. Mas a gente tem uma temática, né, que tentou reunir esses diversos jargões em negócio de impacto, que é liderada pelo ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, que é a Aliança pelo Impacto em São Paulo, né, que lida no Brasil, fica em São Paulo. A gente tem negócios de verdes, negócios sociais, a gente tem negócios de propósito, né? Então tem vários termos surgindo, e o que a gente trabalha na Banco eu até sou
mais aberto, acho que cada um tem uma linha, mas na banca a gente fala, cara, todos os negócios que querem falar de impacto já é um bom ganho, já é um excelente começo. Eu acho que todo aprendizado de incluir impacto de forma estratégica no negócio, que é o nosso papel na banca, ele começa com um passo, e não com o produto inteiro pronto. A gente tem uma cultura, como ser humano, de entender que a pessoa que erra, ela é ruim. Eu vou do mais simples para o mais agressivo, tá? Para o pessoal primeiro concordar comigo, e depois para o pessoal discordar de mim. Primeiro, para o pessoal concordar comigo, o cara que foi lá e fez um mau trabalho para um cliente, esse cliente sempre vai divulgar ele como uma pessoa que faz um mau trabalho. Mas não é verdade, né? O cara está ali aprendendo, ele vai aos pouquinhos melhorando, ele vai conseguir em algum momento achar um caminho melhor para os trabalhos e agradar gregos e troianos, né, Caleb? A gente que atende clientes, a gente sabe que é impossível. Sempre vai ter alguém que não vai gostar do nosso trabalho. Essa ideia de que todo mundo tem que gostar 100%, todo mundo tem que amar a gente, é um problema, porque isso gera ansiedade, né? Gera um monte de problema que a gente tem psicológico hoje. Beleza, aí todo mundo concordou comigo, todo mundo fez assim, vou fazer vocês discordarem, tá? Uma pessoa que mata outra pessoa, ela é assassino para sempre. E, cara, tem 500 condições que fazem isso acontecer, né? Então, a gente tem duas oportunidades que eu sempre falo, que é a gente acreditar que existe solução para que as pessoas mudam, que pode ter mudança comportamental e que isso aconteça. Eu acho que a gente vive numa sociedade que acredita que as pessoas mudam, porque a gente não tem pena de morte. E a outra solução é a pena de morte. Cara, a pessoa não pode mudar, eu vou tirá-la estritamente da vida, não só da sociedade. Eu não vou colocá-la dentro de uma caixinha, porque a gente coloca, teoricamente, dentro de uma caixinha a pessoa, na prisão, com o intuito dela melhorar. Apesar que nossas prisões pioram às vezes, né? Mas a gente tem uns números muito ruins no Brasil de recuperação. Então, eu acho que tem essas duas visões. Por que eu estou explicando essas duas visões? André, o que cargas d'água isso tem a ver com o negócio de impacto? Porque eu tenho uma visão muito cética, muito pragmática, principalmente, de que os negócios precisam dar um passo de cada vez. Então, se o simples negócio quiser começar a medir impacto, fazendo indicador de impacto internamente, ele quer raciocinar e quer pensar o que é o impacto, já é um grande caminho, velho. Assim, por favor, comecem a fazer o que eu puder contribuir melhor. Muita gente, às vezes, me procura querendo uma consultoria. Eu falo, cara, não faz não, velho. Tenta fazer primeiro dentro de casa, porque você tem muita bagagem para explorar ainda fazendo dentro de casa, para depois extrair. O negócio de impacto, eu sigo uma linha que tem que responder 5 a 4 perguntinhas, que é a mesma linha do ICE, da Aliança pelo Impacto, que eu já seguia antes. Ele tem que gerar recursos próprios, né? Tem que gerar receita. Então, diferenciar de que o que recebe só doação para o que recebe parte por doação, mas que gera recursos também. O negócio de impacto ele pode ser sem fins lucrativos, mas principalmente com fins lucrativos tem crescido bastante, tem sido essa questão. Ele tem que medir o impacto, que aí é um imbróglio, porque todo mundo fica divulgando que medir impacto é impossível, é super complexo, e depois quer que a pessoa meça. Então, cara, não é difícil, é super fácil medir impacto. O primeiro passo que tem que fazer é começar a medir. Crie seus indicadores, meça, questione eles depois de 12 meses, né, depois de 6 meses, e vai melhorando. Aos pouquinhos você vai chegar num nível de precisar de uma consultoria externa, né, como tudo. No marketing, assim, em todas as outras áreas tradicionais, no financeiro da empresa, todas as outras áreas são assim. A gente tem que levar em consideração os stakeholders, que eu acho que tem alinhamento até com o capitalismo consciente, né? É importante de quem eu compro, para quem eu vendo. Eu não posso só criticar, eu gosto muito de falar de alguns temas complexos, viu, gente? Vocês me desculpem, mas, por exemplo, cigarro. A gente tem 1,8 bilhão de fumantes no mundo. Você pode ignorar isso ou aceitar. Se você ignorar, você está excluindo 1,8 bilhão. Se você entender que em 2030 a previsão que ainda vai ter 1 bilhão, mesmo estando reduzindo drasticamente, você vai criar produtos melhores. Você precisa criar cigarros mais melhores. Você não pode só eliminar. Se a gente focar só em pare de fumar, é uma ação super relevante que está crescendo, é boa, está reduzindo, mas a gente precisa criar cigarros melhores. A gente precisa falar disso. Alguém tem que falar, e ninguém quer falar. Ninguém quer conectar a marca dele com cigarro, com alguma coisa ruim, né? Visto como ruim para a sociedade. Então, ponto que chave aqui, que quando eu até brinco numa palestra que o meu sonho é atender o Odebrecht, porque é quem mais precisa de mim, assim, é quem está mais sofrendo. Ela precisa realmente repensar o seu futuro, porque o que ela estava fazendo não estava certo. Eu acho que tem muita gente boa, eu tenho muito amigo super sério que trabalha no Odebrecht, trabalhou e que tem espaço para fazer. Desculpa o longo, viu, Caleb? Eu vou liberar. E o quarto tópico é a missão, né? Sua missão, aí tem duas linhas. Tem a galera que acredita que você só é um negócio de impacto se você nascer com propósito. Eu não. Eu acredito que qualquer negócio, mesmo não tendo propósito nenhum, acho que todo negócio tem propósito. Impossível não ter. Mas pode chegar num momento que ele percebeu e mudou e quer mudar. Eu acho que isso é natural. A gente vê isso acontecendo rotineiramente. Tem vários cases, né? A gente viu agora
Gerdau anunciando que vai virar empresa B e é uma empresa que se posiciona como economia circular. A gente, cara, Natura já faz isso há 200 anos. Um monte de empresa mudando o seu conceito. E por que o pequeno não pode, né? Por que eu não posso pegar um escritório jurídico, uma padaria e transformar ele num negócio de impacto? Então, sim. A gente tem até um conhecido em comum, né? O Caleb, o Fred da Tati, que acabou de virar empresa B. Eu falei com ele, cara, por que você não é, né? Se você quer ser, você tem que ser, velho. Tem que ir lá e faz. Acho que é um caminho que cada um escolhe. Enfim. E assim que eu enxergo o mercado de impacto, eu acredito que todas as empresas são de impacto, 100% geram impacto, positivo e negativo. E se ela medir isso, ela consegue mitigar o negativo e potencializar o positivo. Eu acho que já é um insight incrível, André, que você deixou, que é dar o primeiro passo, né? Muita gente fica, nossa, mas eu não vou dar conta, é demais, é trabalhoso demais, é tudo demais, e acaba ficando congelado naquele medo de executar e acaba não fazendo nada. Eu me lembro de uma live que a gente fez sobre gestão de marca, e teve uma pergunta do público falando sobre, mas eu preciso ter um motivo de mudar o mundo, mas eu sou pequeno demais para mudar o mundo. E aí é bem o que você falou, né? Olha, se você mudar o seu quarteirão, você já mudou o suficiente, é tudo uma questão de escala, né? Não precisa também só mirar lá em cima. Coisas pequenas, se todo mundo fizesse junto, certamente daria um resultado melhor, né, André? Há uns 2 anos atrás eu decidi fazer uma tatuagem, que eu não tenho, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer na vida. Eu falei, será que eu faço? E eu escolhi o que eu ia fazer de tatuagem. Eu escolhi uma frase do Gandhi. Eu não fiz ainda, tá, gente? Mas eu vou fazer. E ela fala assim, tudo que você fizer em vida vai ser insignificante, mas é muito importante que você o faça, pois ninguém mais o fará. Eu acho que isso exemplifica, né? A gente tem uma noção de que tudo tem que ser grande, tem que movimentar bilhões. A gente viu a Greta aí agora, um monte de gente criticando contra, um monte de gente falando a favor. Cara, a Greta fez só com o design de impacto dela, né? Com aparecer e falar, talvez 30 vezes mais impacto que uma Greenpeace. Não desmerecendo a Greenpeace, nem valorizando ou desmerecendo a Greta. É porque era o momento, precisava alguém tomar essa verba, né? E a comunicação, ela consegue materializar isso. Então, parabéns para a Greta. Não, ela é uma menina de 14 anos, que talvez não saiba nem o que está falando, sim. Acho que algumas pessoas estão certas, mas que, ela trouxe um tema, ela tocou no tema, no momento certo, ela estava no lugar certo, onde precisava falar sobre aquilo. E ela falou e ela alavancou absurdamente. Então, ela fez localmente, né? Ela ficou na porta da escola dela lá, matando aula com cartaz. E deixa eu dar um alô aqui para o Rafinha Sampaio, perguntou se vai ficar gravada a live. Rafinha, vai ficar gravada, você pode acompanhar depois no Facebook e no YouTube da Caleb. João Vila disse, olá, Adriana, adorei trabalhar com você, não vejo a hora de trocar ideias sobre empresas conscientes. Adriana aí, João Vila, um conhecido seu aí de negócios, né? João, há um tempão que eu não encontro em São Paulo. Obrigada, João. Prazer em falar com você. E Francine, falando que o propósito é evolutivo, com certeza, Francine, empresas que não começam, como o André bem disse aí, podem imbuir propósito nelas a qualquer momento, né? A gente não tem pena de morte, né, André, para as empresas que não começaram com propósito. Não, então se quiser você mata, muda de nome e cria uma nova marca, mas vai ser a mesma empresa. Bom, pessoal, a gente sabe que ter responsabilidade social contribui para que os consumidores tenham uma boa imagem de qualquer negócio. Isso melhora a percepção e o valor da marca. E tem um estudo da Edelman, de 2018, que mostra que 85% dos consumidores globais preferem marcas socialmente responsáveis, 70% estariam dispostos a pagar mais por elas e 55% recomendariam essas marcas para amigos e família. Então, Adriana, à luz desses dados, quais exemplos que você vê de capitalismo consciente colocados na prática nas empresas que podem se beneficiar dessa tendência de favorecimento das marcas? Ótimo, Caleb. Inclusive, existe uma pesquisa que foi trazida para o Brasil dentro da filosofia do capitalismo consciente, que é uma pesquisa de empresas humanizadas, que confirma esses números, né? Então, essa pesquisa ela foi objeto da tese de doutorado do Pedro Paro, na USP, e ela comprovou esses dados com números diferentes, claro, por uma amostra diferente, mas trouxe, né, que os clientes realmente estão dispostos a pagar mais pelas marcas de qualidade semelhante, mas que tenham um nível de consciência ou que adotem práticas mais conscientes, né? Existe uma relação das empresas conscientes com
as 500 maiores e o índice de rentabilidade. Então, a gente vai falar, né, disso mais para frente, mas esses números eles são comprovados o tempo todo em pesquisas. E pensando em exemplos de práticas, essa pesquisa do Pedro Paro, em 2019, ela considerou 1.115 empresas, ouviu 900 mil consumidores dessas empresas, 900 mil clientes e mais de 130 mil colaboradores dessas empresas. E observou, dentro dos 4 pilares do capitalismo consciente, aquelas empresas que podiam ser consideradas empresas conscientes sob essa ótica. E ela concluiu que 22 empresas em 2019, então, poderiam ser consideradas. E aí a gente pensa, né, mas de 1.115, só 22, mas tantas empresas são empresas melhores para se trabalhar, e a grande questão está aí. Né? Não basta, para o capitalismo consciente, não basta ser uma excelente empresa para se trabalhar. Eu preciso cuidar de todos os stakeholders. Então, no conceito, isso pode até parecer simples, mas não é simples no momento em que o capitalismo consciente ele troca o ou pelo i. Né? Então, a gente não vai mais, né, o mundo não suporta mais as trocas. Então, o capitalismo consciente ele troca a lógica do trade-off. Né? Eu não posso mais fazer troca enquanto um ganha, o outro tem que perder. Na verdade, todo mundo tem que ganhar. Então, as práticas conscientes, elas precisam rodar esse radar. Elas precisam olhar, claro, para os colaboradores, sim. Né? Se a gente não pode falar de experiência do cliente se a gente não promove uma boa experiência do colaborador. Essas duas coisas precisam estar conectadas. E eu tenho que olhar para o resultado para o fornecedor, porque se a empresa ela vai espremer o seu fornecedor a ponto dele não sustentar mais o seu resultado, mas ela pensar no resultado só dela, isso não é uma prática consciente, ainda que ela seja uma excelente empresa para se trabalhar. Então, é esse equilíbrio que faz esse filtro, né, de 1.115 empresas, 22 terem sido consideradas em 2019 na pesquisa do Pedro Paro. Essa pesquisa está sendo repetida esse ano. A intenção é ampliar a participação das empresas no Brasil nesse processo e, inclusive, colecionar dados que permitam a regionalização dos resultados. Né? Então, a ideia é crescer isso esse ano. Mas, voltando ao resultado de 2020... Só um comentário sobre isso. Diga. É a mesma coisa você pedir para perguntar se a pessoa quer parar de respirar ou que o coração para de bater, né? Não, exato, não dá para trocar. Não é ou, né? Então, a pesquisa, ela olha isso tudo e é a base, né? E ela está baseada, na verdade, nessa soma. Não dá para escolher entre o coração e a respiração. Tem que estar tudo junto. E aí, algumas empresas que foram, né, consideradas nessa pesquisa de 2019 são, por exemplo, a Reserva, a gente tem o Hospital Israelita Albert Einstein. O Magalu é uma empresa considerada consciente, ainda que nessa edição da pesquisa ela não tenha aparecido, mas é reconhecidamente uma empresa consciente. Então, e tem uma outra questão também, né? Essas são as que participaram da pesquisa, que de alguma forma já entendem que o que elas fazem se chama capitalismo consciente, se chama impacto, mas muitas empresas que ouvem isso falam, eu não sabia que tinha um nome para aquilo que eu faço, né? Eu não sabia que existia uma abordagem que de alguma forma abrangesse todas essas questões que estão no nosso radar. Então, as práticas conscientes, elas estão muito presentes, né? Não necessariamente com equilíbrio entre os 4 pilares, mas o número de empresas participantes e consideradas conscientes é crescente, felizmente, né? E quando a empresa precisa de um empurrãozinho, André, queria que você contasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente, como que funciona a banco e como é que esses empurrõezinhos aí têm acontecido? Eu sei que tem um challenge, né? A gente... Só fechar o comentário, que eu adorei a fala da Adriana aqui. Uma vez nós pegamos um cliente, olha que legal, Caleb, esse caso. O cliente, ele era uma representação de um produto, né? Tinha um produto que vendia globalmente, ele tinha uma representação num território que nem era Minas Gerais inteiro, um pedaço de Minas, e queria fazer um relato de impacto, a gente fez um relato de impacto para ela, para a Isadora. E
Nesse relato de impacto, a gente ficou com um número, a gente trouxe alguns indicadores de impacto que ela não conhecia. Ela economizava de água, por exemplo. E depois, logo depois, eu fui para o Chile, inclusive no encontro da B lá do Chile, das empresas B, e o pessoal do Chile, que estava host do evento, apresentou os números indicadores do quanto, indicadores de impacto dos negócios B do Chile. E um dos itens era o quanto de água todos os 186 negócios de impacto juntos economizaram. Eu fui, tirei uma foto e mandei para a Isadora, a empreendedora aqui de Belo Horizonte. Eu falei, olha só que legal, velho, seu negócio, aí em um pedaço de Minas Gerais, economiza mais água do que 186 empresas do Chile B. Então, às vezes a gente está focando muito no boi e a boiada está passando. Então, a gente tem sempre que olhar qual mercado. Por que ela economiza mais? Porque ela estava no mercado que se consome muita água, né? Então, se você quer realmente gerar um impacto, você tem que olhar para os pequenos também, não dá para olhar só para os grandes. Bom, entrando para a resposta da sua pergunta, Caleb, na banca a gente trabalha com desenvolvimento de impacto como valor estratégico para os negócios. A gente faz isso para agências de design, para escritório jurídico, mas também fazemos para negócios startups, né? Pequenos e grandes. Então, quando a gente atende um grande, é uma consultoria, basicamente, a gente chama uma empresa de consultoria. Quando a gente atende um pequeno, a gente faz programa de aceleração, porque o pequeno não consegue pagar. Então, a gente faz um desenvolvimento. Então, essa eu falo que a diferença de consultoria e desenvolvimento é que na consultoria, a pessoa me contrata para fazer o que ela não tem braço para fazer. Às vezes ela até sabe fazer, mas ela não tem braço e quer alguém de fora, com uma visão externa. Então, tudo bem. Esse é o papel e é caro fazer. O outro é o desenvolvimento, é o ensinar o empreendedor a fazer aquilo. Na consultoria a gente também faz isso, naturalmente, né? Eu vou fazendo lá a consultoria para a pessoa e os gestores daquele setor vão aprendendo cada vez mais. O legal da consultoria é que quanto mais eu ensino para ele, eu chamo de consultoria educadora, né? Quanto mais eu ensino, mais ele tem sede de aprender mais. Então, a gente sempre vai ter espaço. Essa noção de que eu tenho que fechar a caixinha, entregar o produto pronto, inclusive muitos clientes meus querem, eu acho que está errado, né? A gente tem que fazer uma consultoria de educação. A gente tem que, no impacto, desenvolver a empresa para ela sair melhor da minha consultoria do que ela antes, quando eu entrei. Já que é de impacto, principalmente. Eu acho que de qualquer estratégia, né, Adriano? Quando a gente vai melhorar a estratégia de uma empresa, eu preciso ensinar lá a fazer a estratégia melhor. Quando a gente vai para pequenos negócios, a gente faz programa de aceleração. A gente já rodou 19 programas em 19? 19 programas de aceleração desde 2014, né, que a gente começou. Espetáculo. Em 6 cidades, 6 ou 7, deixa eu ver, ó. Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Montes Claros, a gente testou interior, Salvador e Valparaíso, no Chile. A gente já rodou em 7 empresas, 7 cidades. Aí foi super legal, né? Porque a gente tinha rodado 18 até o início desse ano. Foi 5 em BH, 3 em São Paulo, 2 no Rio, 1 em Vitória, 3 em Salvador. Aí a gente pegou e ano passado a gente fez um evento em Moçambique. Foi foda, velho. A gente, além do programa de aceleração, a gente tem um fórum, que é o Fórum de Investimento em Negócio de Impacto. A gente fez um fórum em BH e falou, vamos fazer em Moçambique. Empreendedor na raça é assim, né? Aí a gente foi, comprou a passagem aérea, foi para Moçambique, fez o evento lá. Conseguimos 2 patrocinadores, obviamente, né? Viabilizou. Foi foda, porque vou falar um palavrão aqui, mas não pode, né? Foi do caralho. Aí cheguei lá, na hora que eu voltei, eu falei, nossa, velho, como é que eu nunca pensei nisso? Assim, eu já tinha pensado, mas como é que eu nunca fiz? Eu posso ir para o online e falar em português. Aí, ano passado, eu estudei países de língua portuguesa. São 9 países que falam língua portuguesa e 10 territórios no mundo, porque tem Macau na China. Desses 9, 4 países, e 99% das pessoas que falam português estão em 4 países: Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. O PIB de Portugal é $20 mil, $25 mil per capita. Do Brasil é $15 mil per capita, da Angola é $5 mil per capita e do Moçambique é $1.200 per capita. Então, uma diferença absurda, né? Claramente no PIB você vê, DDH e outros. E eu voltei com isso na cabeça. Olha que legal, no meio do ano passado, em julho e agosto. E esse ano veio a pandemia. Na hora que começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e falar, cara, nós vamos fazer o primeiro programa online. Olha que legal. Mas já tenho 2 anos que eu estou querendo fazer isso, agora nós vamos fazer. E nós vamos fazer para todos os países de língua portuguesa. A gente rodou um programa em maio, onde a gente selecionou 74 negócios de impacto, startups de impacto, de 6 países de língua portuguesa. Então, tiveram participantes, né? A gente convidou os 9, mas tiveram participantes de Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. São menores, né?
E a gente começou a desenvolver esses negócios, né? A gente faz um programa de 3 semanas com engajamento, o Caleb conhece ele, já foi, não lembro se ele já foi palestrante, com a gente. E a gente começou a validar, olha que legal, eu comecei a perceber o que eu já falava. Cara, falar de inovação com um pescador de Cabo Verde não é a mesma coisa que falar de inovação com uma startup investida anjo em São Paulo. Já passou num programa de aceleração, não dá para você falar a mesma língua. Depois eu entender que inovação só tem um entendimento. Então eu sempre falo isso, né, que inovação depende do território. A gente que lida com impacto, o impacto ele vem do triple bottom line lá, né, do tripé da sustentabilidade, que é social, ambiental e econômico, que a gente amplia para o cultural, político e territorial. Não dá para você aplicar a mesma metodologia europeia no Brasil, né? A gente tem um projeto em São Paulo que fala de resíduos, de economia circular, que é o Hub Incríveis. E a gente junta em organizações para falar sobre o problema setorial de embalagens na economia circular. Não é a mesma coisa você falar de resíduos no setor de embalagens e falar no setor de cooperativa. Não é a mesma coisa falar de inovação no setor de embalagem de cooperativa. Então, a gente precisa ter sempre o tato de trazer o conhecimento daquele setor para poder fazer desenvolvimento. Então, se eu vou atender um negócio de impacto, quero desenvolvê-lo, eu preciso aprofundar no mercado dele. Na hora que eu aprofundo o mercado do negócio de impacto, eu entendo do mercado. Na hora que eu entendo do mercado, eu vou lá e falo, olha, esse negócio de impacto me fez entender no mercado de iogurte. Agora eu vou lá na Nestlé, na Danone e vendo uma consultoria para isso, porque eu entendo do mercado. Então ele gera negócio para mim naturalmente, né? E o desenvolvimento é fantástico, né? A gente tem negócios que estão crescendo. A gente tem um negócio no nosso portfólio que a gente desenvolveu em 2017 que chama Morada da Floresta. Não sei se vocês conhecem. Fazem composteiras domésticas com Tetra Pak, BOPP. Eles mais do que dobraram o faturamento agora em tempo de pandemia, por um motivo muito óbvio, né? O pessoal está muito mais preocupado com o resíduo que ele gera dentro de casa. E ele faz compostagem, que é 52% do resíduo que o ser humano gera. Então, tem espaço demais dentro dos problemas para a gente empreender. Então, o empreendedorismo de impacto vem disso. Se a gente acelerar, se a gente promover, desenvolver pequenos, a gente não está desenvolvendo só pequeno, a gente está desenvolvendo o grande. É a mesma questão que eu falei da água, porque às vezes a gente foca muito em atender uma Danone, atender uma Heineken, né, uma Klabin, que são negócios diferentes, mas vale demais a pena atender um negócio de impacto pequeno, e eu gero, às vezes, muito mais impacto atendendo um pequeno do que um grande. É para todos, né? E o banco é legal, bom, quem está acompanhando a gente, para quem não conhece, né, banco é BAANKO, certo, André? .com.br. É só lembrar do Google, né? Tem o mesmo número de vogais e consoantes. Nunca mais esqueci. Não brinca em serviço. Eu tive a oportunidade de mentorar uma startup e foi acelerada pela banco, né, a Neuroganho, que é para autismo. E a Ana, da Neuroganho, estava já bem preparada como empreendedora. Eu acelerei pela Inovativa Brasil, que é outro programa que ela também passou como empreendedora de impacto, e sextuplicou as vendas durante a pandemia. Quer dizer, estava pronta para o momento, né? Precisava de um empurrãozinho de marketing, que foi o que a gente deu aqui, como mentor mesmo, né? Voluntário, inclusive, nesse caso. Mas foi só aparecer um pouquinho mais e a pandemia atuou como catalisador do negócio dela, né? E acho que, assim como você disse, tem algumas vantagens, por incrível que pareça, nessa história toda que a gente está vivendo. Agora, Adriana, próximo passo, acho que seria a gente falar um pouquinho sobre as empresas que querem dar o primeiro passo nessa visão de ser mais sustentável, de ser consciente, de ter um impacto positivo, né? Qual que você diria que é o primeiro passo? Para onde que a empresa tem que olhar primeiro? Olha, Caleb, eu estava aqui me segurando porque a fala do André, ela vem totalmente de encontro a esse pensamento. Começa o primeiro passo é dar o primeiro passo, né? É começar pequeno. Antes de ser embaixador do capitalismo consciente, eu sou embaixador das pessoas, né? Então eu trabalho com desenvolvimento humano e a lógica é exatamente a mesma. Não adianta nem as pessoas, nem as organizações quererem subir de elevador para o último andar, né? Tudo é um degrau de cada vez. Por mais ansiedade que tenha, por mais pressão que tenha de todos os lados, se não for o degrau de cada vez, a coisa não se sustenta. Então, né, dito isso, e pensando que sempre há um próximo degrau, próximo passo, e esse deve ser o objetivo, é preciso lembrar e pensar que as empresas conscientes também não são perfeitas, né? Elas têm a convicção
de que gerar valor e bem-estar para todos os stakeholders vale a pena, vale o esforço, porque não é simples, mas elas não são perfeitas. Então, o primeiro passo é, primeiro, essa convicção e essa constatação de que eu vou dar o próximo passo, né? Vou dar apenas um primeiro passo. E, em segundo lugar, é mapear, né? Em que pé estamos em relação a cada um desses pilares. E, em geral, isso começa com um processo de diagnóstico, né, que identifica realmente, assim, em relação ao propósito, né? O André comentou, toda empresa tem um propósito, sim, sempre terá, mas às vezes o propósito ou não está formalizado, ou ele não está disseminado. Então, nesses casos, a gente precisa revelar o propósito. Então, tá fácil. Deixa eu só fazer uma correção na minha fala. O propósito pode ser negativo, né? O Hitler tinha propósito, tinha muito propósito. Pode. Sempre tem, né? Mas aqui a gente está falando do propósito do bem. Então, o propósito, ele está lá. Ele existiu. E né, até teve comentário da Francina, o propósito é evolutivo. E tem que ser, porque se a gente pensa assim, numa empresa que já tem 50 anos de existência, fundada por um patriarca, né, de uma família, e aí ele tinha o propósito que era o quê? Sustentar a família dele. Bom, mas tá bom, ele vai ficar com esse propósito o resto da vida? Não, o propósito agora evoluiu. Eu quero levar acesso por exemplo, uma rede de supermercado, levar acesso à alimentação a uma população. Eu quero promover a melhoria da alimentação saudável, que é o propósito inicial do Whole Foods Market, para que a maior parte da população comece a alimentar bem. Isso vai evoluindo. Então, se no momento do diagnóstico eu descubro que o propósito existe, está claro, ele só não está formalizado, não está disseminado, a minha ação é simples, relativamente simples. Eu preciso, então, revelar esse propósito para dentro e para fora. Se isso não está claro, eu talvez preciso ativar esse propósito realmente e fazer um mergulho em valores, fazer um mergulho na questão de que dor que aquele negócio decide, né? Que diferença que aquele negócio faz no mundo. Essa é a grande questão. Qual a diferença que seu negócio faz no mundo? O que você se propõe a resolver? E aí, muitas vezes, é preciso facilitar esse processo de mergulho e de conexão com os valores e para que o propósito ative, né? Para que o propósito surja. Em outros casos, talvez o propósito esteja bem resolvido, bem disseminado, esteja claro, mas eu preciso trabalhar a liderança consciente. E aí a gente vai, então, descobrir que a liderança está bem preparada, ela vem sendo desenvolvida, ela vem sendo capacitada, mas o capitalismo consciente, ele traz outras competências, outras questões que talvez não estejam sendo observadas por essa liderança. Então, o diagnóstico é um primeiro passo, né? E a partir do diagnóstico é possível definir e identificar o primeiro ponto, a prioridade, né, de atuação e de implantação de práticas. Porque também, da mesma forma que é um degrau de cada vez, a gente precisa saber uma coisa que eu sempre falo, né? Existe a coisa que o negócio quer, o que ele precisa e o que ele dá conta. Então, é preciso olhar para isso tudo e muitas vezes entender a questão da cultura, porque aquela famosa frase, né, gente? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, não adianta, de repente, a gente descobrir que eu quero adotar práticas conscientes, mas eu estou num estágio da cultura que ainda tem vários passos e vários degraus da mesma forma para subir, para chegar, por exemplo, numa cultura que você tem uma estrutura horizontalizada, com a liderança compartilhada, com estruturas de autogestão. Existem passos para se chegar lá. Então, observar esse estágio da cultura, observar o que eu tenho em termos de processos, de pessoas, para então definir esse meu próximo passo, é fundamental para que a coisa pare de pé, né? Senão ela vai ficar manca ou vai ficar fraca e aí eu vou ter que voltar para o degrau de baixo. E essa observação, né, dos níveis de cultura, da evolução das culturas, isso foi consagrado aí no estudo mais recente que encantou e conquistou os corações aí do mundo corporativo, que foi o trabalho do Frederic Laloux, no livro dele do Reinventando as Organizações.
Então, o capitalismo consciente, os negócios de impacto, eles conversam com esse movimento evolutivo das organizações, né, e das culturas e, obviamente, das pessoas, porque as pessoas também têm os seus ritmos de evolução, elas também mudam em termos de nível de consciência. Isso é assunto para uma outra live, porque né, existem questões importantes assim do nível de consciência e de impacto que as pessoas querem gerar no mundo. Isso necessariamente reflete na forma que elas se relacionam no trabalho, como é que elas se colocam nas empresas em que elas estão. Então, começar, né, o primeiro passo é sempre qual é o próximo degrau, e respeitando todas essas questões para que a coisa se sustente, porque senão fica um livro bem bacana, é a mesma história de estratégia, né? O André trouxe essa questão de estratégia. Existem livros maravilhosos, estratégias muito bem formuladas e complexas e completas, mas a empresa não olha para o que ela dá conta, né? Então, é preciso a linha é muito tênue também, porque eu também não posso olhar só para o que eu já tenho, porque isso também vira desculpa, né, para não dar o próximo degrau. Não, mas eu não dou conta porque eu não tenho a estrutura, eu não tenho as pessoas. Bom, então tá bom, mas o que você precisa para dar o próximo passo? Então, eu diria que, né, a melhor dica é sempre pensar qual é o próximo passo, qual é o próximo grau de complexidade que a gente vai colocar energia para dar. Agora, deixa eu provocar vocês com casos reais, tá? Gente que existe de verdade. Você pergunta para a pessoa, por que você começou essa empresa? Por que você escolheu esse mercado? E ela te responde, porque dá dinheiro. É a resposta na lata que ela te dá, porque dá muito dinheiro. Eu preciso ganhar muito dinheiro. Essas pessoas que leem aqueles livros tipo Dobre seus lucros em 6 meses ou menos, aquela cultura, né, de várias estratégias um pouco duvidosas para sustentabilidade que estão ali. Muitas vezes as pessoas ganham muito dinheiro também, né? Então, quando elas têm lucro, isso acaba um pouco comprovando na cabeça dela que o que ela faz está certo, né? Pergunto para vocês dois, essas pessoas têm salvação na igreja do capitalismo consciente? Caleb, excelente essa pergunta. Já que você falou do capitalismo consciente, eu vou tomar a frente aqui. Adriana, é pena de morte ou não? Tem que saber, né? Olha só, o capitalismo consciente, essa é a grande questão. Por que ele continua sendo chamado capitalismo? Porque ele desconstrói essa história de que lucrar é feio, de que ganhar dinheiro é feio. O brasileiro, principalmente, tem muito isso, né? Eu não posso falar que eu estou ganhando dinheiro, mas isso é um pouco mesquinho. Não, as empresas precisam gerar resultado, elas precisam gerar lucro, resultado financeiro para ajudar a sarar as dores do mundo, né? Então, a ideia de ser, ainda assim, mesmo com todas os xingamentos que o capitalismo ganhou aí ao longo da história, por todas as distorções que ele trouxe, porque o que aconteceu? O capitalismo se fortaleceu olhando para um lado só, né? Maximizar o valor do exploracionista. Mas por que a gente vai falar de consciência, mas ainda está lá o nome do capitalismo? Sim, porque ele precisa gerar riqueza, né? Então, o capitalismo nasceu na riqueza das nações. A gente está falando de riqueza, sim. A gente está falando de geração de resultado, sim. Mas é uma geração de resultado que une lucro e propósito, resultado humano e financeiro. E até outro dia, essa equação era meio controversa, né? Ou eu sou humanizado, ou eu sou humano, ou eu sou consciente, ou eu gero lucro. Então, não é feio, ninguém está errado de ganhar lucro. As empresas, elas existem para gerar lucro, a não ser, né, as empresas que não têm fins lucrativos, as ONGs, mas elas existem com esse fim. Então, essas pessoas, elas não vão para a pena de morte porque não tem nada de errado em ganhar dinheiro. A questão eu não posso fazer do meu ganho o prejuízo do outro. Aí a gente começa a distorcer, né? Então, a lógica toda é, de novo, de não haver o trade-off, não haver a troca. Eu ganho, você também ganha, mas todo mundo quer ganhar, né? E não tem mal nenhum nisso.
Tem uma entrevista com o Bill Gates. Eu sou fã do Bill Gates, viu, gente? Eu acho um dos caras mais centrados e feras para falar de forma prática sobre o tema, e está em voga ultimamente ele. Tem uma entrevista que o cara pergunta para ele, falou, mas você não acha absurdo, né, você ser multibilionário e ter gente passando fome? Ele falou assim, o que você acha errado, eu ser multibilionário ou a pessoa passar fome? Então, porque a gente às vezes deturpa o cenário. Sim, eu também acho que muita gente que é mais consciente, eu diria assim, sobre o tema, entende que, né, a distribuição de renda ela é um grande problema social, e ter pessoas bilionárias e multimilionárias não faz sentido. Não faz sentido para o nosso planeta, porque o Bill Gates, ele criou uma associação através da Fundação Bill e Melinda Gates Foundation lá, que é a Giving Pledge, né? Que ele simplesmente sacou uma coisa, igual a startup, quando saca um problema da sociedade, só que ele sacou no nível dele, né? Ele falou assim, eu que tenho 1 bilhão, a pessoa que tem 1 bilhão e a pessoa que tem 100 bilhões compram a mesma coisa. Tem acesso às mesmas coisas. A diferença depois de 1 bilhão, do bilionário, não é muito grande, né? Não sei, o cara que quer viajar para Marte, comprar um foguete sozinho, talvez esse cara tenha um diferença, mas é muito pouco. E ele fez uma fundação que ele falou, vou fazer todo mundo assinar um acordo de doar no mínimo 50% da sua riqueza para a Giving Pledge, que é uma associação que vai só acabar com a pobreza do mundo. É um problema complexo. Ele conseguiu, o Warren Buffett foi o primeiro a entrar, né, o outro multibilionário igual a ele, e depois que os dois entraram, né, passa boi, passa boiado, os outros bilionários foram vindo atrás. Segundo o Davos, a gente tem 2.032 bilionários no mundo, não sei quantos são hoje, e desses 2.032 bilionários que detêm, né, mais de 50% da riqueza do mundo, ele já convenceu, se não me engano, 186. Depois tem que olhar no site. Está no site lá na Giving Pledge. 186 bilionários já assinaram. Então, na América Latina, o único que tinha assinado até então era o Eli Horn, o dono da Cirela, mas a pessoa escolhe, né, se quer assinar 50%, 60%, 70%, 80%, e o Mark Zuckerberg, eu acho que assinou 99%, uma coisa assim. Porque, velho, 99%, se eu tenho 100 bilhões e eu doei 99, o que você vai deixar para o seu filho? Eu vou deixar 1 bilhão. E bilhão é muito dinheiro. Então, eu acho que tem essa noção de problemática, então acho que temos que olhar assim para o financeiro. É um erro que as ONGs têm do coitadismo, eu falo, né? Eu sou ongueiro, tá? Então, falo com o meu chapéu aqui. A gente usa o coitadismo para poder comprar meu produto, ele é péssimo, mas ele gera impacto. Tem que acabar com isso, velho. Nosso produto tem que ser tão bom quanto os outros, melhor. É difícil demais concorrer com o mercado ilegal, né? Com o mercado que gera impacto negativo ao extremo. Porque eu vou ter uma empresa super séria, o Caleb vai ter uma empresa não séria, por exemplo. Vou fazer o contrário para não ficar marqueteiro, né? Eu vou ter uma empresa super não séria, não vou pagar nada para ninguém, não vou pagar imposto, vou sonegar imposto, vou fazer similaridade de trabalho escravo. E o Caleb não, ele vai pagar todo mundo certinho, né? Não vai exigir muito de ninguém. E no final eu consigo construir um produto melhor e mais barato do que o Caleb, ou igual do Caleb, mais barato. Essa é a realidade do mundo, né? A gente acaba tendo os melhores produtos, a gente está numa onda aí de Amazon e Apple pagando 0% de imposto. O foco deles é não pagar imposto. Vocês sabem os casos, né? Mas a Amazon a Apple fez um acordo com a Irlanda para não pagar imposto. Assim, é um absurdo, né? As empresas mostram que tem mais força que o país. Está errado. Essa postura da Apple está errada. A gente tem duas formas. Primeiro é boicotar, que muita gente já está boicotando a Apple, e ela se conscientizar. De novo, acreditando que as pessoas mudam, aos pouquinhos a Apple vai melhorando. Ela vai mudar o presidente, Então, não é só o problema do produto, né? A gente tem que entender que é uma jornada de aprendizado e que eu acho que a palavra consciência, né, do capitalismo consciente traz no nome, faz muito sentido, né? Quanto mais a gente conseguir conscientizar o pessoal que não faz nenhum sentido, né? Uma pessoa não ter casa para morar, aqui em frente à Casa Branca tem uma pessoa que mora na rua. Cara, eu fico de mão atada que eu não sei como fazer. A gente tem um problema no Brasil que é déficit habitacional. A gente tem 3 lugares em residência para cada déficit habitacional no Brasil. A gente tem mais recurso real no mundo do que a gente precisa para ter conforto para todo mundo. Só que o capitalismo, do jeito que foi feito, ele faz ser uma distribuição errada. E só pegar um gancho na sua fala, André, você falou de Davos, né? Isso também, esse ano, no Fórum Econômico Mundial, veio para a mesa central. Esses temas, eles não são novidade, né? Já tem muito tempo que a gente
o tempo todo recebe informações sobre essas questões de impacto, de responsabilidade social, mas eles normalmente eram levantados nesses grandes eventos por grupos, por minorias, por grupos de ativistas, e de repente esse ano, né, em janeiro de 2020, esse tema foi o tema central do Fórum Econômico Mundial. Então isso traz uma responsabilidade e um verdadeiro chamado, né? E não, como se não bastasse, a pandemia traz novos elementos para isso tudo, e não sei se vocês já viram, eles já estão fazendo o chamado para o Fórum Econômico Mundial de 2021, com uma chamada chama The Great Reset. Então, realmente um chamado, melhor palavra é chamado, para o mundo. Nós precisamos, né, o mundo mudou e cada um tem o seu papel. Então, não dá mais para a gente fechar os olhos para o entorno e para todas essas questões e seguir da mesma forma que a gente estava. Então, isso traz muito olhar. Vou lembrar a fala da Greta, tá, que fez ela fazer sucesso. Foi exatamente essa fala de Davos. Foi exatamente. Ela falou assim: parem de falar que vocês vão fazer, velho. Vocês não vão fazer, vocês não fazem. Ponto. Ela quis dizer isso, né? O quanto foi importante. Se ela foi direcionada. Exato. Até complementar, que eu percebi que eu não respondi a pergunta do se tem salvação, do Caleb. Se é a pessoa que tem salvação. Eu participei, eu sou presidente de um instituto sem fins lucrativos, a ONG que eu presido hoje. Eu entrei como voluntário para fazer o site, sou presidente há 17 anos. É um instituto, um pé de biblioteca. A gente ajuda a mobilizar a educação através da leitura, através de biblioteca como instrumento. E a gente reflete muito sobre ensino, né? Educação, a gente leva a ensino que leva a escola. E tem uma discussão gigante sobre escola pública e particular. Eu fui numa palestra de um cara muito renomado aqui em Belo Horizonte, um cara super foda, velho, saiu do zero e construiu uma mega escola famosa, super renomada. E ele falou, o slogan da escola é a escola para quem gosta de estudar. No final da palestra, eu, obviamente, não aguentei, e fui lá nele e falei o seguinte: não, velho, que legal, velho, você tem uma escola para quem gosta de estudar, mas o problema do Brasil não é quem gosta de estudar, é quem não gosta. Como é que você resolve o problema do Brasil? Porque o problema está nas pessoas que não estão conscientes. As pessoas que estão conscientes é chovendo molhado. Eu ficar ensinando sustentabilidade para a Adriana, para o Caleb, velho, não muda o jogo. Agora, como é que eu convenço essa pessoa? Então, Caleb, quando alguém chegar e falar que montou o negócio, me manda para mim, que eu vou adorar conversar com ela. Porque tem salvação sim, e não é salvação, é conscientização. Você fala, que legal, velho, ganhar dinheiro. Mas tem mais coisa, né? A pessoa não escolhe uma profissão só pelo dinheiro, escolhe por outros motivos. O dinheiro, sim, tem que ser pensado. Eu prefiro até essa pessoa que fala isso do que a pessoa que acha que é pecado lucrar com o social. Porque a pessoa fala, nossa, velho, mas você vai ganhar dinheiro, vai cobrar de uma ONG? Eu falo, velho, eu prefiro que a pessoa ganhe dinheiro gerando impacto positivo no mercado do que a pessoa que gera impacto negativo ganhe dinheiro. Então, sim, eu prefiro que a pessoa ganhe dinheiro com impacto. Tem que ganhar, né? Quanto mais ganhar, melhor. Significa que está gerando mais melhor vai ficar. E é ótimo discutir isso com vocês, porque hoje as discussões se tornaram um pouco polarizadas demais, né? A gente não consegue achar esses meios termos, né, das coisas. Então, eu lembro de um outro papo que a gente teve sobre regulamentação do Uber, e você tinha muita gente fanática com a desregulamentação, desimposto, diz isso, diz aquilo, que não fala, não, Uber tem que rodar, isso é um absurdo, você está protegendo. E eu e mais um grupo, a gente estava com a posição muito firme, assim, tem que rodar, mas tem que regular, pelo menos para pagar um pouco de imposto, porque se for para ficar sem pagar imposto nenhum, eu também quero. Então vamos jogar o mesmo jogo, todo mundo, né? Não vamos fazer um jogo diferente para quem tem sede na Irlanda e maquia a transação econômica por lá do que quem joga do lado de cá, né? Mas essas opiniões ainda são difíceis de serem debatidas, às vezes pela falta de informação, mas às vezes também porque parece que as pessoas estão num momento de tensão, né? Onde elas puxam as coisas para um lado e para o outro, e acho que essa fala de vocês dois, de capitalismo consciente, de empreendedorismo de impacto, é uma fala muito necessária para ver que lucro e propósito não são polos, né, dessa discussão, que são necessários da mesma forma. Essa história de que o lucro é super mal visto no Brasil e N exemplos disso, né? Comentei com a Adriana antes da live um exemplo do Los Hermanos, né, que tem um vídeo clássico, para quem quiser procurar ele no YouTube, de um repórter que tenta irritar a banda Los Hermanos, falando sobre Ana Júlia,
E, vocês não gostam de tocar Ana Júlia, né? Porque a Ana Júlia fez sucesso demais e vocês são uma banda B, né? Vamos chamar assim, os hermanos. Eles, cara, o problema é justamente esse. Só porque a música fez sucesso, vocês acham que a gente não pode gostar dela, que ela mancha a nossa imagem, né? Foi ótimo, a Ana Júlia levou a gente pro mundo e tudo e tal, uma visão super nessa linha que vocês estão falando, né? Sobre como que o sucesso e o lucro vão potencializar os negócios e não atrapalhar eles a funcionar. Agora, eu queria fechar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre as lideranças, né? O papel das lideranças nessa história que é fundamental. Quando a gente falou aqui do cara que chega aqui no escritório, chega aí para o André, chega aí para a Adriana, falando que só pensa em dinheiro, esse cara é que vai determinar o comportamento e a cultura da organização que ele lidera, né? Como que vocês trabalham, começando pela Adriana, como que vocês trabalham com as lideranças para elas enxergarem melhor? E, na verdade, muitas vezes ela já tem um propósito ali escondido ou um pouco imbuído num lugar que ela não percebeu. Como levar ela para esse lugar e qual a importância da liderança nesse processo? Bom, a liderança é o motor, né? Os negócios conscientes, na verdade, os negócios, de forma geral, eles precisam ter um propósito, eles precisam organizar e articular relações, processos e pessoas, mas precisa ter um líder ou alguns líderes que vão garantir tudo isso, né? Ou que vão orquestrar toda essa combinação aí de fatores. A diferença, isso não é novidade, né? A diferença do capitalismo consciente na questão da liderança é que ele traz para a discussão algumas competências que até outro dia não eram muito bem aceitas, né? Então, o capitalismo consciente fala, por exemplo, de amor e cuidado e de inteligência espiritual. Se a gente não tivesse, né, num repensar de todos os modelos de gestão e de um reposicionamento, nossa, isso aí é aquele papinho desse pessoal aí romântico de RH que fica inventando essas palavras que não tem nada a ver com o mundo corporativo, vem falar de amor aqui não, porque amor a gente deixa em casa, né? Deixa o coração a gente deixa em casa e vai para o trabalho. Mas trazer esses temas para a discussão, né? Trazer esses temas para os negócios, tem uma razão muito simples. Não é possível, o Raj Sisodi tem essa frase e eu adoro repeti-la, não é possível ser um líder consciente sem ser um ser humano consciente. Então, isso tem a ver com a pessoa, da consciência de si, né? É sobre mim e é sobre o outro. Então, a liderança é que vai trazer esses elementos para as relações de trabalho, é a liderança que vai ser uma liderança servidora. Então, o capitalismo consciente define algumas competências para essa liderança, que são, né, essas duas que eu falei, amor e cuidado e inteligência espiritual. Além disso, a inteligência sistêmica, a inteligência emocional, a liderança servidora, que é realmente você, se eu não posso, ou um brilha ou o outro brilha, todo mundo tem que brilhar. Então, o líder que é servidor, ele abre o caminho para o brilho do outro, né? Então, a gente tem uma questão, inclusive, de trabalhar os egos nessa relação, né? de líder e liderado e de próprios líderes pares. Existe um acróstico, inclusive definido no capitalismo consciente, que é o selfless, para representar essas mesmas competências, que é o líder selfless. Mas se a gente pensar assim, na essência, não existe ninguém que é selfless, né? Todo mundo tem o ego e todo mundo tem uma consciência de si. Mas é uma provocação para esse desapego, né? Do status e poder da posição de liderança para a contribuição para o outro. Então, também vale na liderança o não haver o trade-off, né? Ou eu ou você. E aí existe, inclusive, um questionamento em alguns autores e estudiosos aí do capitalismo consciente sobre a própria palavra do empoderamento. Porque o empoderamento pressupõe que alguém tem o poder e está transferindo para um outro alguém. Né? Então, a questão do empoderamento ela também fica enfraquecida. Agora, de novo, né, gente, é lógico que isso tem relação direta com o estágio da cultura que eu já comentei. Né? Não adianta a gente pegar uma organização
que está no estágio ainda de muito comando e controle, que venha, né, sendo conduzida por alguém que funcionou e que trouxe o negócio até aqui, de repente falar, agora a gente tem um modelo de autogestão e ninguém manda em ninguém, todo mundo é corresponsável, então esse respeito, né, precisa acontecer. E tem uma questão desse olhar, né, da liderança para dentro e para a liderança para fora. Então, um exemplo disso que aconteceu, eu tive a felicidade de fazer parte do processo de implantação dos pilares e das práticas de capitalismo consciente no Diário do Comércio, aqui em Minas. E o Diário do Comércio, ele, não sei se vocês já repararam, tem feito algumas mudanças na forma, né, de trazer o jornalismo e definiu, formalizou, né, continua sendo um veículo de desenvolvimento do Estado, mas ele se reposicionou como uma empresa consciente nesse aspecto, com o jornalismo que vai conversar com isso. Como é que um repórter vai entrevistar um empresário, um líder, e vai captar ações conscientes daquele líder, se ele não entende profundamente que comportamentos dizem daquela liderança consciente? Então, por isso que eu falei, não adianta ser um movimento para fora, tem que ter um movimento para dentro para que as pessoas incorporem exatamente o que é, né, de que a gente está falando quando a gente fala de capitalismo consciente, para que então eu olhe para esse mundo lá fora com outros olhos, que é o que o André falou. Começa por dentro, começa com o primeiro passo, começa olhando para o pequeno, para o colaborador, para o que a gente tem no dia a dia. Depois que essa etapa foi feita, a gente pode olhar para frente. Então, a liderança ela é o elo, né? É o maestro mesmo que vai conduzir todo esse processo, mas ele também passa por um processo de ressignificação do lugar do poder, do lugar que ele ocupa, da relação dele com o outro. Então, por isso a inteligência espiritual ela vem com muita força, que é esse movimento de se conhecer. Né? O Lalux, no livro do Reinventando as Organizações, ele defende muito a ideia da integralidade, do indivíduo levar a sua integralidade para o trabalho. Como é que alguém leva a sua integralidade se ela não sabe quem é? Né? Como é que você pode seja você mesmo, se você não sabe quem você é? Então, todas essas questões compõem o contexto da liderança nesse cenário de consciência, de impacto social e exigem, né, novos movimentos de desenvolvimento e de mudanças de modelos mentais nas pessoas que estão à frente aí dos negócios e das equipes. Maravilha, Adriana. André, você quer completar? Quero sim, na verdade, fiquei refletindo aqui. Liderança é um tema que eu gosto, viu, gente? Desculpa, mas eu tenho uma opinião um pouco, eu diria, diferente no mercado. Eu tenho uma aula, vou comentar uma historinha rapidinho. Eu tenho uma aula que eu começo perguntando para o pessoal se eles acham que o mundo está piorando ou está melhorando. Se o mundo hoje, aí o pessoal pergunta, mas o que é melhorar? Eu falo, não, o mundo hoje está mais violento ou menos violento que há 10 anos atrás ou que há 20 anos atrás? 99% das pessoas levantam a mão falando que hoje está mais violento, depois eu entro com os dados da Singularity que mostram que o mundo está muito mais seguro. Assim, é absurdamente como a gente tem resolvido problemas. É absurdo. Nosso meio copo cheio é muito maior do que o meio copo vazio. Mas tem no meio copo vazio. E a mídia, né, a gente dá destaque para o que dá audiência. O que dá audiência é crime, violência, então isso vem mostrando. Até indico um livro para quem quiser ler, que chama Dieta da Informação, foi escrito pelo cara que fez a campanha do Obama, todo online no passado. E ela fala sobre isso, você poder fazer a dieta da informação. Vou trazer um tema de mudança climática para conectar com liderança, já que eu falo de impacto. A gente tem um grande líder global que fala muito de mudanças climáticas, que é o Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos. Ele fala tanto de mudanças climáticas, a ponto de parar de investir em mudanças climáticas, que pela primeira vez na história a gente tem o maior fundo de mudanças climáticas do mundo. E ele é o maior ativista de mudança climática possível, porque ele traz o tema em voga pelo posicionamento dele. Então, o mercado ele está preparado para responder às coisas, porque o mundo está integrado, mais do que globalizado, ele está integrado. Hoje eu consigo dar um programa de aceleração online e faz de língua portuguesa, igual eu comentei. Então,
Na hora que a gente olha para o nosso presidente, né, a gente vê vários defeitos de liderança ali, tem gente que vê qualidade, a gente vê defeito, acho que tem sempre. A gente está sempre em busca de um líder perfeito, já pensaram nisso? Está sempre procurando. Tem que ser perfeito. O brasileiro sempre reclamou de todos os presidentes, nunca teve nenhum bom. Na verdade, a gente nunca teve presidente que... Se a gente fala assim, presidente que terminou o mandato e não foi preso ou processado por corrupção, a gente só tem Fernando Henrique, que eu acho que se ele aprofundar muito, ele seria também investigado por corrupção. Então, a gente tem um espaço gigantesco de melhoria, de avanço. A gente é um país que existe há 200 anos, né, em 1922, 1822, nós vamos fazer 200 anos em 2022 agora de república. A gente é muito júnior, né? A gente é muito iniciante, a gente está muito no começo. Quando você visita uma obra, uma construção de 1.500 anos na Europa, você vê isso. E será que a gente não tem uma exigência? Eu fui 17 anos dentro de grandes organizações também, e eu comecei a perceber que algumas organizações, não todas, tinha exigência, por exemplo, que para um líder ser líder, ele tinha que ser corrupto, né? Ele tinha que roubar o número, ele tinha que mentir o indicador, corrupto no sentido pequeno ou grande, você entender, né? A gente viu nos grandes aí Cara, como é que você pega uma Odebrecht que tem 17 dos 20 diretores estão presos? Como é que você pega uma JBS? Isso é uma realidade. Qualquer empresa que você entrar, infelizmente, os líderes das organizações acabam focando muito no financeiro e esquece do impacto negativo do financeiro. Eu acho que a gente precisa trazer essa consciência para todo mundo. No meu caso, eu trabalhei dentro de grandes organizações e tem uma específica que foi muito legal. Eu cheguei lá para substituir um gerente, e o gerente tinha 6 meses, ele ia sair, e eu ia entrar, virar gerente 6 meses depois. E eu conversei com todo mundo da equipe. Falei, cara, o que é a parte boa e o que é a parte ruim do gerente atual? E todo mundo reclamou, cara, todo mundo chorou a pitanga, que ele era muito técnico, que ele queria resolver as questões técnicas por conta dele, não deixava ninguém ter autonomia na decisão técnica. Aí depois eu fiz uma reunião com todo mundo e falei assim, olha que legal. O que mais reclamaram do cara anterior, vocês não vão ter problema comigo, porque todos vocês sabem mais do que eu, tecnicamente, aqui eu sou jovem, vocês têm 30 anos de empresa, vocês sabem muito mais tecnicamente, vocês vão ter liberdade total para fazer o que vocês quiserem. Não é o que eles querem. Eles buscam a liderança para poder direcionar. Então, eu sofri muito nessa empresa, não preciso dizer, eu sofri muito, porque todo mundo tinha expectativa que eu fosse igual ao anterior, apesar de reclamar do anterior. Porque ninguém quer mudança, né? O pessoal quer que a gente seja uma sequência do que acontece anteriormente. E dessa empresa eu saí e fui trabalhar numa banca. Então, a necessidade de ter uma liderança, vão ser utópico aqui, tá? Vou pensar lá na frente, tá, Adriana? E desculpa, a Adriana, pelo que eu vi, é um currículo para falar de liderança muito forte. A necessidade de ter uma liderança vem, em certa parte, devido à falha, né? De todo mundo precisar de direcionamento, ou de uma falha de conscientização. Você vira a pessoa e fala, faz isso, aí a pessoa vai lá, precisa de alguém que fique lá uma semana depois cobrando. Se for, eu já trabalhei no sul do Brasil e no nordeste do Brasil, né? Morei em Recife e em Curitiba. É muito diferente, né? O tipo de liderança que precisa por território varia. Então, eu acredito que a gente precisa aumentar a conscientização das lideranças. A gente precisa desenvolver liderança como competência, né? Acho que todo mundo tem que ter liderança. Aí a gente vai para as empresas horizontais, os modelos que agradam a gente, mas que é super difícil implementar em algumas regiões, algumas áreas. Se todo mundo tiver a consciência da sua necessidade de liderança, eu na banca eu faço desse jeito. Eu falo, eu vou reunir uma vez por semana, você vai falar o que você tem que fazer. Você vai falar como vai entregar, mas depois que você me entregou, também não venha me culpar. Você tem que também falar como você entrega. E a gente precisa, e se você precisar de ajuda, me sonda. Eu, como bom engenheiro, eu não tenho tato para isso, as pessoas às vezes querem ajuda e têm vergonha de pedir, eu acabo não percebendo. Então, uma pessoa que trabalhou esse tema, né, de empatia, psicologia, etc., acaba percebendo melhor. Então, acho que tem que ter empatia dos dois lados, né, da liderança entender isso, mas também dos funcionários não esperar um líder perfeito, senão eles vão sofrer de ansiedade o resto da vida, porque, vou contar um segredo, não existe. E só para complementar a sua fala, André, para mim tem uma palavra que ela tem um grande poder de melhorar essas questões todas que você trouxe, que é a questão da vulnerabilidade. Primeiro, o líder perfeito não existe, e ele precisa, né, do lado do líder, ele precisa entender e acolher a vulnerabilidade e se complementar. Né? Então, tem um primeiro movimento que é a desconstrução do mito do líder-herói, que tem que ter todas as respostas.
Né? Eu falo, ele demonstrar vulnerabilidade é criticado. Né? Ele é fraco. Né? Então, eu sempre uso a analogia da Liga da Justiça, que eu falo, gente, até o super-homem, que é o super-herói que tem mais superpoderes, ele tem a criptonita dele, então ele vai precisar de alguém para ajudar, porque senão ele também vai passar aperto. Né? Cada super-herói tem um superpoder, então por isso que precisa da Liga da Justiça. Então vamos parar de achar que todo mundo, né, que um único líder vai reunir em si todos esses superpoderes, porque isso não existe. Mas a vulnerabilidade é a chave para esse processo, né, e a abertura dessa possibilidade. De outro lado, a vulnerabilidade também aparece no lado do liderado, que é isso que você falou. Porque no momento que eu tenho conforto de esperar que o líder me diga o que fazer, eu também não preciso acolher minha vulnerabilidade, porque eu não preciso ter coragem de arriscar. Então, vou ficar aqui esperando alguém para me dizer para onde eu vou. Então, a vulnerabilidade, ela abre portas muito poderosas, né? E ela é muito mais um ato de coragem do que um ato de fraqueza. É uma inversão. Mas vulnerabilidade não é dizer que eu sou fraco, que eu não sei, que eu não posso. Não, pelo contrário, eu tenho coragem de dizer que eu não tenho todas as respostas. Eu tenho coragem de arriscar, dar um passo a mais. Né? Tem uma autora, Brené Brown, que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Ela passou 12 anos estudando os efeitos da vulnerabilidade nas pessoas e produziu o primeiro livro dela, que chama, aqui no Brasil, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela, muito longe de uma autoajuda, né, rasa, ela mergulhou muito nessas questões da vulnerabilidade e traz uma frase que eu também já cansei de repetir, e aliás, não me canso de repetir, que é: a vulnerabilidade gera vulnerabilidade e a coragem é contagiante. Então, as lideranças que souberem entender isso, elas vão conseguir aplicar, ser mais conscientes do ponto de vista de eu brilho, você também brilha, você tem uma competência que eu não tenho, então vamos dar as mãos e vamos fazer diferente, vamos causar impacto juntos, e aí essa chave ela pode ser virada. Mas aí a gente tem, né, essas questões todas de autoconhecimento, de administração do ego, das vaidades, que começam a ter cada vez menos espaço para acontecer. Uma organização horizontal não tem espaço para o ego e para essas manifestações ou para essas disfunções do ego. Então, eu sempre trago essa questão da vulnerabilidade, porque eu realmente acredito que ela é uma chave bem poderosa para essas mudanças. Pessoal, dava para a gente ficar aqui, sinceramente, o resto da semana discutindo esse assunto. É pano para manga demais. Queria agradecer muito a todos vocês. Pessoal que está acompanhando a gente, que a nossa live do Instagram já caiu, já voltou. Mas se você estiver no YouTube ou no Facebook, fique feliz, porque você sequer caiu, pode acompanhar 100% desse conteúdo incrível que Adriana e André entregaram hoje aqui pra gente. Se quiser saber mais sobre negócios de impacto e sustentabilidade, no nosso blog tem algumas matérias legais, no blog da Caleb, tem artigos sobre green marketing, sobre como a responsabilidade social pode contribuir para os indicadores de marca, e você encontra isso lá no nosso link da bio do Instagram ou no site caleb.co. Mais uma vez agradecer a Adriana e a André por aceitarem esse nosso convite. Obrigado a todos que acompanharam a nossa conversa hoje. Continuem acompanhando também a agenda de lives nas redes sociais da Caleb. Se tem algum tema que vocês gostariam de ver por aqui, não deixem de mandar nos comentários. E Adriana, primeiro, minha querida, parabéns pelo seu trabalho aí à frente do Obrigada, Caleb. E sucesso para você. Para nós. Muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer. Realmente daria para a gente ficar aqui umas boas horas de conversa, mas a gente, né, espera que esse assunto não se esgote. Ele não pode se esgotar, ele está só começando. Não se esgote. Muito obrigado, André. Muito obrigada. Mais uma vez aí pelo banco, por tudo que você tem feito, pelo Hub Incríveis, por tantas iniciativas legais que você tem. Saiba que sempre te acompanho por aí em ideias novas e torço muito pelo seu sucesso sempre. Valeu, Caleb. Obrigado pelo convite. Adriana, um prazer conhecê-la. Igualmente, André. Muito obrigada. Foi ótimo trocar essas ideias.
Obrigado, Marina, que está aí caladinha Boa no noite. cantinho aí, ajudando a fazer. Verdade. Tem um back-office aqui também. Obrigado, então, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Acompanhem. Tchau, tchau. Até a próxima live. Tchau, até mais.